Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do KimCast, o podcast e videocast do Kimcade. Acesse os nossos conteúdos no Spotify ou no YouTube e acompanhe trechos das nossas conversas nas redes sociais do escritório. Eu sou Márcio Martins, da comunicação externa do Kimcade, e vou conduzir a conversa hoje com dois convidados, Marcelo Siqueira e Daniel Tessari. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Daniel? Seja bem-vindo, Daniel. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Bom, a gente vai começar aqui com uma pergunta para os dois. Eu queria saber de vocês o seguinte. A gente está em meio a um momento histórico, né, da criação de um novo arcabouço jurídico, onde se debate aí o sistema tributário brasileiro. Então, em meio à reforma tributária, né, finalmente saiu do papel, depois de muitos anos de discussão, de muitas questões, né, entradas de produtos, saídas de produtos em regimes diferentes. Qual é a análise que vocês fazem hoje do momento atual e o que vocês podem falar para a gente do que vem por aí? Vou começar com você, Marcelo. Acho que a gente pode fazer primeiro um contexto histórico, né? Porque acho que a última reforma que a gente tinha tido de grande relevância foi na década de 60, com o Código Tributário Nacional, né? Já faz muito tempo. Depois disso a gente teve algumas reformas pequenas, digamos assim, alterações legislativas, e sempre se tinha discussões e apresentações no Congresso de reformas mais relevantes, né? A Constituição de 88 mudou algumas coisas também, né, na questão tributária, mas depois disso sempre vinham alguns argumentos e a brincadeira dos advogados era: não precisa estudar agora não, porque não vai passar. Bem por aí, né? A gente sempre conversava sobre isso. Mas, dessa vez, né, realmente nos últimos anos evoluiu a discussão, juntaram um projeto com outros, etc. E finalmente veio essa aprovação da reforma, que ainda está sendo ainda implementada. Veio aquela emenda constitucional, veio uma legislação complementar, a gente ainda vai ter mais normas e regulamentação. Mas a gente vive no Brasil, né, muitas mudanças atualmente de legislação, até inserção internacional do país também. A gente traz outro tipo de questões, porque a gente está tendo mais a reforma tributária do consumo, mas a gente também tem a da renda, que está sendo implementada aos pouquinhos, tem um pouco de alinhamento internacional de alguns temas, né? Preços de transferência, Pilar 2, que é uma outra questão, enfim, mas vai ser debatida mais à frente. Mais à frente, complexas também. Mais técnicas. Bem mais. Mas a gente mostra que o Brasil está tendo uma sede agora de mudar um pouco também a legislação, trazer uma modernização, né? Se alinhar aos padrões internacionais. E a gente espera que essa mudança seja boa, né? O que você acha, Daniel? É nessa linha, e aí a gente leva em consideração também questões domésticas nossas, né? Se você levar em consideração que, imagina só, a gente tem todo o nosso ordenamento tributário, o mais recente, vamos dizer assim, os códigos mais importantes, como o Marcelo falou, aí a gente fala tanto em matéria de importação, exportação, a parte do tributário doméstico também, ele data dos anos 60 e 70, né? Você imagina que em 60 anos o mundo muda, né? E aquilo vai se tornando obsoleto. Então, existe uma necessidade de compatibilização, inclusive com o que a gente vê dentro de Brasil hoje em dia, né? E influências externas, né? Então, essa reforma ela vem para compatibilizar, é um primeiro passo, né? A gente está falando de um consumo, historicamente o consumo do Brasil tem uma tributação muito alta, ela acompanha a lógica da tributação de países em desenvolvimento, entendeu? E existe uma necessidade de adequação com aquilo que se espera de um projeto, vamos dizer assim, de país pensando, né, no crescimento. Nos últimos 20 anos, o que se discutia é que o tributário ele atrapalhava, por exemplo, a criação de novas empresas, ele atrapalhava as relações de trabalho, atrapalhava as relações de consumo, enfim. E agora, ao que parece, a gente está conseguindo, né, a gente vai conseguir destravar um pouquinho, é um processo longo, que tem impacto, e a gente vai conversar bastante aqui sobre essas causas e consequências e soluções e controvérsias. Até porque, só para complementar também, que a tributação sobre consumo sempre foi muito pesada, né, quando você comentou, e às vezes isso criava também preocupações com, temos pessoas com menos capacidade contributiva pagando mesmo carga tributária, entre aspas, né, indiretamente por meio desse consumo, e de que outras pessoas, né, em especial nos países envolvidos, a tributação maior é sobre a renda, né? Então você aloca mais, até nas pessoas físicas do que nas empresas hoje em dia, né? Evita-se tributar o investimento, né? Sim. E a própria reforma, a gente vai falar mais um pouco, né, disso, a questão de bem de capital, etc., investimentos estão um pouco desonerados, né? Busca-se manter esse padrão,
exatamente para se criar uma capacidade produtiva aqui no país cada vez maior e evitar complicações que podiam vir com uma oneração que não faz parte do objetivo da reforma também, né? A gente, na verdade, vai ter bastante tempo aqui para conversar e para se aprofundar, né, nesse tema. Mas, pelo que eu ouço vocês falando, valeu a pena. Ou seja, esse momento, a discussão, efetivamente, a reforma sair do papel foi algo positivo. A gente pode classificar como algo positivo. A gente conversa muito, né? A gente acha positivo, até para simplificação, né? O Brasil é complexo, o número de tributos que a gente tem, então só de dar uma reduzida no número de tributos, os aspectos também de como o país foi estruturado influenciam isso, né? Tem orçamento, o governo federal cria muita contribuição, porque é um tributo que a carga vai praticamente só para ele, então ele tem um interesse maior nisso, até no fim das contas foi porque ficou bifurcado, tudo bem que também os estados e municípios têm as preocupações políticas dele, também quiseram manter de uma forma segregada, mas o Pacto Federativo, né, é um ponto relevante nesse ponto. A gente precisa imaginar que é o seguinte, nós somos um país de proporções continentais, com 3 entes com capacidade tributária, né, capacidade de tributar. E nenhum desses entes eles querem perder influência. Então, assim, é sempre muito complicado dentro de um xadrez político que um poder, vamos dizer assim, suprima o poder do outro. Existem discussões, por exemplo, isso foi embrionário, de que como foi uma reforma encabeçada pelo governo federal, o governo federal estava tratando, por exemplo, na criação de 2 tributos, sendo que um deles substituiria, né, o ISS e o ICMS, que são de competência municipal e estadual, respectivamente, existiria uma violação do Pacto Federativo. Isso não ficou configurado, no final das contas os poderes se acertaram porque a premissa maior era de que precisava de uma reforma, efetivamente, né? E aí a gente tem alguns pontos, assim, ela valeu a pena, né? Se você imaginar que nós estamos substituindo 5 tributos, né? A gente pode falar depois, mas basicamente ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, né? 3 deles de competência federal, um de competência estadual, o outro de competência municipal, por 2. Né? Então a gente está aglutinando. Existe com a mesma legislação. Mesma legislação, vamos dizer assim. Né? Não é o melhor dos cenários, o ideal seria um IVA único, mas ficou um IVA dual. Eu acho que aí fica da subjetividade de cada um. Ficou um IVA dual, é o que nós temos. E quando a gente fala só em substituiu 5 tributos por 2, não reduziu tanto assim. Não, reduziu, porque a gente tem que pensar também na legislação que vem atrás disso. Exato. Matéria tributária, os estudos mais recentes, vamos dizer assim, que debatiam o Brasil aí nos últimos 10 anos, todos eles traziam ou o Brasil no pódio ou no segundo lugar em matéria de obrigação acessória. A gente perdia de normas, né? Regulamentos. A gente perdia para a Nigéria, se não me engano. Nesse ponto. Cada estado legislando complicava mais ainda. Pois então assim, naturalmente, a gente vai ter uma simplificação. Tá? Mas no início, não vai ser assim. Como toda mudança, ela traz desafios às empresas e aos contribuintes. Vai ter a transição dos 5 tributos, entre aspas, vão praticamente coexistir, né? Então... a gente tem que imaginar um cenário em que, vamos lá, tem esse período de transição, né? O federal mais curto. Cada um tem uns gatilhos ali e tudo mais. Mas você precisa imaginar que existe um regime ali que os dois sistemas, né, o antigo, o anacrônico e o novo, mais moderno, eles vão coexistir, né? E as empresas, os contribuintes, eles vão ter que lidar com os dois. Né? Eles não vão poder desconsiderar ou não cumprir com o que ainda está vigente em função daquilo que ainda vai vir. Né? E assim, da minha lógica, como advogado contencioso, existem demandas reprimidas, tanto na esfera administrativa e na esfera judicial, que ainda precisam ser resolvidas em relação ao sistema antigo. Então, os contribuintes eles precisam ter atenção nessas demandas que ainda precisam de uma definição. Então, assim, e é justamente quando a gente perde um pouco essa atenção que as surpresas acontecem. Então, os contribuintes eles precisam estar atentos a isso. Então, acho que esse é um desafio importante, né? Essa coexistência dos dois regimes. Mas é um avanço, eu acho que é um avanço. Sim. Aí você tocou numa palavra que eu ia chegar agora, né? A questão do desafio para os gestores.
A gente tem questões relacionadas a prazos de implementação, a gente tem potenciais questões ligadas à legislação e os gestores acabam ficando, às vezes, perdidos, em dúvida, receosos, inseguros. O que a gente poderia falar para esses gestores que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né, sobre essas dúvidas e até dar uma orientação mesmo, né, de como proceder num momento que ainda é um momento com algumas indefinições, talvez? A gente tem a legislação macro já estabelecida, né, mas realmente ainda faltam alguns itens importantes. A alíquota, por exemplo, ainda está discutindo, né, e a cada mudança que tinha no Congresso, porque a discussão é que vai ter uma alíquota padrão e alguns regimes específicos já previstos na legislação que reduzem essa alíquota padrão em determinados percentuais. Só que a cada incentivo, na visão do governo federal, incluído fora do projeto que ele apresentou inicialmente, originário, então a alíquota agora está subindo. E vai subir. É uma moeda de poder. Assim, exato. Que o governo federal ele utiliza para justificar. Olha, vocês querem criar sistemas específicos, tudo bem, a alíquota geral vai aumentar. Quer é uma forma até da sociedade alguém? pressionar. Uma compensação. Fato é que é difícil você criar uma alíquota padrão em um país multifacetado, continental, que tem diferentes setores econômicos envolvidos, que são importantes, indústrias importantes, pensando também na sociedade civil, um país que ele ainda está em desenvolvimento, então você precisa ter um cuidado, né? E era normal você ter determinadas regiões do país, norte, subindo, sudeste, de ter realmente, aqui precisamos ter incentivos para a indústria se posicionar aqui, se estabelecer aqui, etc. Então não era algo também tão fora do padrão assim do que fosse de uma discussão que deveria ter ocorrido mais. Só que tinha muitas vezes, na visão de alguns, chamam de privilégios. Né? Não coloco assim, mas de determinados setores conseguirem mais. Acho que depende, porque tem determinados setores que realmente eles investem mais em determinados tipos de bens que eles precisam realmente de ter uma tributação menor, porque senão fica inviável. Está disponibilizado. E assim no mundo inteiro. E tem até um efeito cascata, né? Você vai me tributar aqui, eu vou repassar isso no meu preço. Então, enfim, a discussão é complexa, mas a gente estava até conversando no sentido de que, olhar o que agora hoje em dia, né? Do que a legislação está sendo colocada já dá para se estabelecer o que vai ser tributado, determinados tipos de operações, algumas operações que antes não eram tributadas por determinados tributos, como locação, né? Hoje em dia serão, algumas importações que talvez que não eram tributadas, talvez sejam, não está muito claro se vai ter um diferimento ou não, dependendo, mas a empresa pode ter um efeito caixa ali, tem creditamento, né? Então se ela pagou, ela se acredita para a etapa seguinte. Mas o que a gente tem visto em especial para as empresas, né, contribuintes que têm operações acontecendo ou contratos a serem fechados que vão, né, passar por esse período todo. Tem uma disposição específica, né, sobre essa questão de reforma, né, e aí pode variar. É difícil, às vezes, o outro lado, numa negociação, aceita, cláusula aberta, o que tiver de mudança, você aqui acrescenta. Tem casos que sim, logicamente, mas às vezes a outra parte pode achar que não. Não, peraí, a gente senta aqui, renegocia, etc. Mas também tem que ter uma cautela, porque senão você pode perder uma margem ali, dependendo do contrato. Porque a gente não consegue, pela alíquota nominal que o governo vai dar, estabelecer. Tem que ver o crédito, né? Que é a grande discussão que a gente vai ter. É literalmente uma mudança de cultura. Assim. A gente sai de um regime em que os tributos eles têm uma definição estanque para algo muito mais fluido e econômico. Então, o governo, os poderes envolvidos, né, na regulamentação da reforma, na criação, no avanço da reforma, na sua regulamentação, eles tinham uma preocupação em ter um sistema mais moderno, mas também melhorasse a arrecadação e, enfim... Apesar de argumentarem que não vai subir. Apesar de argumentarem que não vai subir. Naturalmente já vai subir, porque é isso. Tínhamos um modelo estanque em que determinadas... Operações não tributadas. Serviços pré-determinados, o serviço é um fazer, o ICMS na compra e venda é um dar, então era tudo mais estanque. Agora é tudo mais fluido. Bens imateriais, direitos, questões como alocação, por exemplo, elas vão ser o Brasil tributava muito a tributadas. operação, né? Agora não, é a circulação quase que da renda ali, dos valores. Logicamente eles exemplificam, entre aspas, na legislação, os tipos de transações que então, para o gestor, com a mudança de cultura, o posicionamento mais conservador possível é recomendado. Né? Para os contratos em curso, é preciso observar justamente essa cláusula referente à tributação às incidências fiscais,
né? Muita cautela na assinatura de aditivos, sem observar essa regra de transição, os prazos de vigência, porque no final das contas o contribuinte ele pode se socorrer numa esfera administrativa e numa esfera judicial, e ele precisa estar bem amparado juridicamente para isso, né? Então, essa parte que o Marcelo falou da observação dos contratos, fazer já uma diligência ali para ver como é que estão essas cláusulas, o que está para vencer, o que não está para vencer, o que já pode ser criado de novo contrato, pensando justamente esses novos tributos aí que estão vindo, é importante sim. Um outro ponto que assim, para o novo gestor é importante é observar essas demandas também reprimidas que a gente já falou, né? A reforma ela impõe essa mudança de tributos, ela impõe uma mudança no creditamento também. Alguns tributos, por exemplo, eles não tinham direito a crédito, por exemplo, o ICMS, o ISS, eles não tinham direito a crédito. Então, existe essa mudança de cultura e o gestor, bem, o que eu tenho de demanda reprimida que pode me gerar crédito no futuro e que eu poderia vir a compensar? É uma oportunidade que se abre para as empresas. O Brasil é um país que, historicamente, ele vem de uma alta litigiosidade. Espera-se que a reforma contribua para que essa litigiosidade diminua. Mas existem oportunidades nessa litigiosidade e o contribuinte ele pode acabar se beneficiando, aí, gerando um crédito que pode vir a ser compensado daqui a uns 3, 4 anos. Certamente, essas controvérsias não vão ser definidas em 1 ano, 2. Não é histórico dos nossos tribunais, nem administrativo, nem judicial. E até como a gente falou, de carregar os vícios da legislação anterior para a próxima, né? Interpretações, etc., que também pode-se criar algum tipo de contencioso também. Aí eu acho que entra na fase na discussão relativa às nossas preocupações como vamos dizer assim, advogados militantes e que estão no dia a dia, né? Por vezes a gente vê julgamentos em matéria tributária em que tem muito argumento metajurídico e a técnico, o conceito ele vai sendo deixado de lado. Apesar da legislação tributária, por exemplo, vedar que um conceito oriundo do direito civil seja alterado, mudado para fins fiscais. A gente vê muito isso e, por vezes, para beneficiar o próprio fisco, tá? Mas, assim, existem determinadas preocupações nossas de que, como a gente vai ter um alargamento de base de cálculo, né, com operações que antes não eram tributadas e vão ser. Um creditamento mais amplo. Um creditamento mais amplo com contribuintes, como o contribuinte de ISS, que não estão acostumados a lidar com creditamento, ou por vezes não têm despesas, não têm valores a serem compensados futuramente. Mão de obra não dá crédito. Então a expectativa do setor de serviço é sim ter algum tipo de aumento indireto de carga tributária. O cálculo efetivo vai defender, né? O que ele consegue acreditar versus a alíquota aplicável. Então, assim, a gente fica preocupado do melhor conceito possível ser empregado. E o histórico, a radiografia dos últimos 30 anos em matéria tributária, é óbvio que o contribuinte não pode vencer sempre, sabe? De julgamentos complicados, julgamentos de fato, por vezes decididos ali numa maioria simples, muito apertada, numa controvérsia que ainda gerou dúvidas, sabe? Então, assim, a aplicação de fato dessa nova norma tributária é algo que vai demandar aí uma atenção da advocacia, uma cautela maior, esperado um aumento de carga tributária para prestadores de serviço. Então, assim, tem um impacto. Então, é algo que, de fato, demanda uma certa atenção. A gente sabe que existem os prazos para implementação. O que vocês destacariam como os próximos passos? Ou seja, o que é importante que vem aí, né, que as empresas e as pessoas físicas devem ficar atentas? Né? O que pode mudar algo, pode afetar, digamos, o cenário atual? Acho que no caso das pessoas físicas, as empresas mais detalhes ainda, né, que elas têm que observar, mas acho que assim, observar o tipo de operação e de atividade que você realiza, o rendimento que você obtém e verificar se teve algum tipo de mudança, né? Por exemplo, as pessoas físicas têm uma questão de holdings familiares, etc., que está tendo uma mudança ali que pode ter um impacto sim, então tem que ter uma reavaliação nesse ponto.
E para as empresas em geral, elas começarem a fazer um modelo para o futuro. O que vai mudar aqui, como é que a minha operação funciona, né? É lógico que a gente não vai ter todas as respostas ainda, porque como a gente falou, não tem alíquota, não tem regulamentação mais específica, né? Faltam algumas coisas. Mas já se preparar, começar a se estudar um modelo, onde é que tem um efeito aqui, qual vai ser o tributo que vai ser aplicável, como a gente comentou, a alocação não tem, agora tem, né? Determinadas operações de exportação poderiam não ter, agora tem, né? No sentido de arrendamento, né? E em determinados casos, ou então vai ter um diferimento, não está claro ainda. Então a gente tem que verificar um pouco isso, então a empresa ter isso realmente em modelagem, essa modelagem, né? Começa e pode fazer, como a gente falou, modelos, pode se atribuir uma área. Pega a última alíquota, por exemplo, que o governo estabeleceu, não precisa 28 ponto algo ou 27 ponto algo, agora não recordo, coloca, vai se tentando, replica aqui. Se eu tiver esse creditamento, se eu não tiver, vai se fazendo um modelo que depois você vai conseguir implementar com calma para verificar. Né? Eu iria nessa linha também. É importante, nesse momento, os contribuintes eles estudarem as suas modelagens, verificarem o impacto efetivo. É esperado uma certa neutralidade. A todo momento foi trazida essa premissa nos fóruns de discussão de se obter uma neutralidade, né? Não ter o aumento, né, ao longo da cadeia, na cadeia tributária ali, enfim, porque isso no final das contas aumenta os preços, o aumento do custo, vai parar no contribuinte final. Mas certo é que é difícil você ter uma neutralidade para todas as atividades, todos os serviços. Então é preciso ter isso bem estruturado para evitar surpresas. E aí quando a gente traz para aplicação de fato, é aquilo, surpresas dentro da resposta anterior. A gente vai mudar, inclusive, a gente diante de um IVA dual, a gente vai ter situações em que a CBS ela vai ser julgada, ela é de competência federal, ela vai ser julgada na esfera judicial pela Justiça Federal. No CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele vai ficar competente pelo julgamento de recursos na esfera administrativa. O IBS, que ele está ali, vamos dizer assim, do lado de estados, município e Distrito Federal, na esfera administrativa vai ser criado um tribunal próprio, novo. Então, nesse ponto, está se criando uma despesa nova para o Estado, né? Porque a estrutura anterior ela precisa ser refeita. Bom ponto. Mas, assim, na nível judicial, ele vai ser julgado por 26 tribunais de justiça. Então, assim, são surpresas que podem vir a surgir ali na interpretação da norma. E, no futuro, isso vai vir a ser julgado pelos tribunais superiores, e cada um com a sua competência. O Supremo com competência constitucional, o STJ competência infraconstitucional, mas, se a gente levar em consideração a nossa radiografia, demorando aí, vamos dizer assim, de 5 a 15 anos para ser julgado um recurso celeridade com entendimentos vinculantes. Então, são muitos fantasmas que estão aqui, assim, ali, e a gente precisa, de certa forma... como a gente falou, pode ter interpretações antagônicas até se chegar a uma uniformização. Sim, né? a gente precisa eliminar, entendeu? Eu acho que é um esforço coletivo, tanto de contribuintes quanto dos poderes constituídos, a gente tentar criar um ambiente fiscal mais ao mesmo tempo, a gente pode ser um tempo amistoso. Outro, que em cash tem a questão de... as autoridades fiscais também estão tentando, em especial a federal, né? Compor melhor, né? Enfim, isso também pode, quem sabe, mudar o tipo de postura racional para o futuro. A gente tem visto aí ao longo dos últimos 3 anos, até por conta das discussões, né, que foram até levantadas aqui pelo Marcelo de entrada do Brasil na OCDE, uma mudança na relação fisco-contribuinte, né? E a gente vê principalmente iniciativas a nível federal. Então foram criados instrumentos mais recentes, né, mais novos, para evitar o litígio, vamos dizer assim. E precisava mudar a legislação mesmo, né? Porque o funcionário público não podia dispor ali do crédito tributário para negociar, então tiveram que abrir uma legislação para foi criada uma parâmetros. Isso. A gente tem que levar em consideração que o crédito tributário é indisponível, né? Então o fiscal ele não pode simplesmente abrir mão, né? Precisa de uma justificativa para isso, uma justificativa baseada em lei. Para que isso seja feito. E o que existia a nível de programa, né, quando o governo queria conceder uma benesse, vamos dizer assim, tirando os regimes mais específicos e tudo mais, era a criação de um refis. Né, e era indiscricionário.
Tinha uma legislação que era uma legislação base, e ali dentro você colocava todos os descontos, sem uma avaliação da capacidade de contribuinte, sem uma avaliação mais subjetiva. Isso foi mudando, né? Às vezes não se exigia a adimplência, né? Ficava o devedor quanto mais ali que aproveitar, tinha uma reclamação pública disso. Até isso foram depois mudando, mas realmente demorou. O governo tentou criar uma lista, né, de devedores ali para dar de certa forma, constranger. Teve até uma discussão judicial em cima disso, né? Determinadas violações a princípios constitucionais e tudo mais, se existiriam ou não. Mas no final das contas isso foi sendo alterado com a criação da transação tributária, que tem se tornado um instrumento muito eficaz para o governo, do ponto de vista de arrecadação de créditos, que até bem pouco tempo atrás tinha um grau de recuperação, né, vamos dizer assim, ruim. Né? E demorado. E vai parar na esfera judicial, né, com ações de execução, né, que não têm uma eficiência, são ineficientes, isso é comprovado. E para o contribuinte é bom também, porque você cria um espaço de negociação com o fisco, dentro de determinadas premissas pré-estabelecidas, e você vai negociando e você cria, de certa forma, um programa próprio para si. Né? Existem programas já pré-moldados ali, uma coisa já pronta para o contribuinte aderir ou não, mas até existe uma oportunidade de o contribuinte negociar de fato com a Procuradoria da Fazenda Nacional ou com a Receita. Então, assim, tem se mostrado um instrumento eficaz. E agora a gente também está avançando para a arbitragem tributária. E isso tem repercutido a nível municipal e estadual também. Alguns municípios já regulamentaram transação, estados também. O exemplo da União é importante para eles nesse ponto, sim, exatamente. É justamente essa mudança no ambiente, do ambiente entre os contribuintes e o fisco. O contribuinte achando que o fisco quer sempre arrecadar e o fisco achando que o contribuinte quer sempre sonegar. E até, só um comentário final dessa relação fisco-contribuinte, até pelo menos o fisco federal tem uma relação diferente dos últimos anos, a gente vê. Ele coloca alguns atos mais para, olha, isso aqui, pessoal, a minuta da regulamentação que vai sair. Mandem comentários. Às vezes, quando a gente vai em congressos tributários, tem o pessoal da Receita falando também. É legal, tem uma troca e um clima amistoso, normal, e tentando resolver as soluções. Todo mundo quer o melhor para o país, no final das contas, né? Sim. A gente quer que a norma seja boa, arrecade para o país, ok, não onere em demasia o que ela não deve, né? Em especial os investimentos, e que no fim ela tenha a sua finalidade, né? Como o pessoal brinca, o governo é um sócio, né? Das empresas. Justamente. Um grande sócio. Eu queria também chegar um pouco à questão de bastidores, né? Vocês acompanham isso há muito tempo, né? A reforma tributária é debatida no país há muito tempo. Como é que foi essa preparação do Kincade? Como é que vocês estão atuando hoje em relação a esse tema no atendimento aos clientes do escritório? A gente já estava olhando a legislação, né, as minutas, digamos assim, né, quando começaram as discussões, né, e já tinham tido alguns tipos de questionamento, alguns clientes fazem. A gente também organizou, né, seminários, né, para conversar sobre o tema, porque é importante a gente ter esse estudo preliminar nosso, lógico, porque é uma legislação nova, né, então tem coisas do passado que se repetem, algumas coisas sim, mas nem tudo realmente, então existe um tipo de norma nova que a gente tem que analisar e ver como é que vai ser o entendimento dela e até esperar as regulamentações, como a gente falou. Mas a gente já vem estudando as normas, já vem conversando com alguns clientes, alguns demandam coisas mais específicas. A gente também realiza com diferentes seminários, participa de outros, é sempre bom você ouvir a troca, né? Faz parte, né? Às vezes você tem uma visão, o outro tem outra, então isso acontece. Mas a gente está bem por dentro, até porque o próprio escritório tem impacto. A gente sobe também com a reforma tributária como pessoa física, então assim, a gente abarca todos os campos, digamos assim. A discussão, assim, pelo menos para a sociedade civil organizada, né, essa discussão acerca da reforma, ela estava bem madura. Por mais que existem ali alguns agentes que falam, a discussão foi muito rápida, alguns pontos não foram discutidos, assim, a gente vem lidando com uma potencial reforma tributária desde antes da pandemia. Né? Na pandemia esse assunto veio muito à tona, justamente por conta de uma mudança forçada, que ela basicamente, né, impôs às empresas e determinados agentes se reorganizarem, né? Então, assim, tem todo um impacto tributário por conta disso. Então, isso vinha sendo discutido, né? Muitas think tanks trazendo essa discussão, o Congresso também discutindo, mas depende de uma maturação política que, enfim, aí foge do nosso controle. Então, a gente já vinha elaborando determinados materiais, os projetos iniciais, né? Os projetos de lei complementar, de emenda à Constituição. A emenda à Constituição a gente já estava
analisando, a gente já tinha feito material e tudo mais. À medida que o assunto ia evoluindo, a gente ia fazendo as apresentações, por vezes gerais, por vezes específicas. Chegava até as emendas, né, que não aprovadas. As emendas não aprovadas, os relatórios de discussão das comissões e tudo mais. Então, é aquilo, é justamente essa parte de preparar as empresas para o que está por vir. A gente vai fazendo esse estudo e vai trazendo para elas. E a gente vai pontuando, tem questões yellow flags aqui, as questões que são pontos de atenção, outras que são mais problemáticas, um assunto, por exemplo, que é até interessante. A reforma ela também cria um imposto seletivo, né? Muito, aí o governo, os porta-vozes da reforma traziam, não, é o imposto do pecado, não é bem assim. Não é bem isso. Bom, a gente falou sobre várias coisas aqui hoje, mas a ideia é que a gente possa ter efetivamente uma série com mais episódios onde a gente possa esmiuçar e detalhar alguns temas. Sei que nós já falamos um pouco sobre os desafios, mas a ideia aqui para a gente, já nessa parte final da nossa conversa, era saber de vocês, assim, a expectativa para os próximos meses, a expectativa por esse período aí, vamos dizer, até a nossa próxima conversa sobre esse mesmo tema. Então, para os próximos passos, como a gente falou aqui, a gente já fez uma introdução, né, sobre a reforma, dando um contexto mais geral, até do que aconteceu de histórico, do que foi aprovado. Mas a legislação é muito extensa, como a gente falou também, ela está sujeita ainda a regulamentação, interpretação. Então, até a ideia do que a gente combinou, né, do próprio KingCast, às vezes programas específicos sobre alguns temas, né, até para o pessoal do escritório também participar, e quem sabe a gente retorna, né, para discutir mais sobre isso. A ideia é essa, né? A gente tem que levar em consideração que a gente está no início, né? Foi aprovada a emenda à Constituição, a gente teve a aprovação da lei complementar, né, e tudo mais, ainda vai vir aí uma série de leis ordinárias, vai vir normativos e tudo mais. Então, é uma reforma específica, né, uma determinada tributação. A gente ainda vai ter governo ao longo desse ano enviando também a reforma sobre a renda e patrimônio. O que a gente pode fazer, acho que é o mais interessante, a gente segmentar, né? Existem peculiaridades do IBS, CBS que a gente precisa trazer, questões do imposto seletivo que a gente precisa trazer, outras questões que estão sendo trazidas ali na reforma tributária, né? Tem até IPVA agora sobre embarcação e aeronave, então isso também precisa ser discutido. Então a gente tem bastante conteúdo, eu acho que vai ser bastante interessante aí a gente poder fazer essa apresentação em série aí para vocês. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa conversa, do nosso segundo episódio aqui do KingCast. Eu conversei hoje com o Marcelo Siqueira e com o Daniel Tessari, e eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o nosso conteúdo pelas redes sociais, no YouTube, no Spotify e também no site kingcade.com.br. Até a próxima!